Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar para você o que fazer para ganhar 1% ao mês com investimentos. Vou te falar como ganhar 1% ao mês na renda fixa, nas ações, nos fundos imobiliários e muito mais. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 materiais, que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de dividendos. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você quais investimentos dão mais de 1% ao mês. Bem, então vamos lá. Como você consegue 1% ao mês investindo na renda fixa? Primeiro, a gente tem que saber o que é 1% ao mês. 1% ao mês não é 12% ao ano, porque são juros compostos. O seu dinheiro investido vai render juros sobre juros durante 12 meses, se você quiser calcular um ano. Então, supondo que a gente queira calcular um ano, quanto fica 1% ao mês durante um ano? A gente pega a calculadora e faz essa conta aqui, ó. 1,01, que significa 101%, que é o todo mais 1%, elevado a 12, porque são 12 meses. E aí o resultado é esse aqui, 112,68%, ou seja, o 100% que você já tinha, mais 12,68% de rentabilidade. Então vamos anotar aqui, 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Então, quando você quer encontrar um investimento de renda fixa que pague 1% ao mês, ele tem que pagar 12,68% ao ano. Mas isso aqui é a rentabilidade líquida. Não interessa você investir num CDB que diz que paga 12,68% ao ano se não for líquido. Se for bruto, você vai ter o desconto do imposto de renda. Então não vai ser 12,68% que você vai estar ganhando nesse CDB. Você tem que calcular a rentabilidade líquida para saber se você consegue esse 1% ao mês. E como é que a gente faz isso então? Por exemplo, em CDBs pré-fixados, que são aqueles que mostram o tanto que vai render previamente, ou seja, no momento que você faz o investimento, você tem que calcular o tanto que ele vai render, menos o desconto do imposto de renda, para saber se vai dar 12,68% ao ano. E como você está vendo aí na tela, em um ano, em 365 dias, a alíquota do imposto de renda vai ser a da terceira faixa, que é a partir de 361 dias. 17,5% é o que vai descontar do seu rendimento do dinheiro que você investiu. Então, se você tem um desconto de 17,5%, significa que você vai receber da rentabilidade apenas 82,5%. Calculando aqui, ó, você vai ter um rendimento tal que é 100% do que rendeu. 100% menos 17,5% significa que você vai receber 82,5% do que render no seu investimento na renda fixa em um ano. Isso no caso de CDB. Beleza, então eu quero receber pelo menos 12,68% em um ano de rentabilidade líquida para eu poder ganhar 1% ao mês. Então, qual é o percentual bruto que eu tenho que ganhar? Basta você pegar os 12,68% e dividir por 80
e 2,5%. E aí você encontra essa rentabilidade aqui, olha, 15,36% ao ano é o que tem que render um CDB prefixado para você ter uma rentabilidade líquida de 1% ao mês durante um ano. Então vamos anotar aqui, ó. Um CDB prefixado você tem que receber 15,36% de rentabilidade para conseguir 1% ao mês na renda fixa. E no CDB pós-fixado, aquele que diz que rende tantos por cento do CDI. Qual é o percentual que a gente tem que levar em conta para a gente ganhar 1% ao mês de rentabilidade na renda fixa? Bem, a gente sabe que a gente tem que ganhar 15,36%. E hoje a taxa Selic está em 10,5% ao ano. Então, o CDI está em 10,4% ao ano. Então, se a gente investir em algo que dê 100% do CDI, em um CDB que dê 100% do CDI, ele vai dar 10,4% ao ano de rentabilidade bruta. Ainda vai ter que descontar o imposto de renda. Por quê? Porque a gente precisa ganhar, na verdade, 15,36% para no final do período de um ano a gente ter pelo menos 12,68% de rentabilidade investindo em um CDB. Então, o pós-fixado é só a gente pegar esse resultado aqui de 15,36 e dividir por 10,4. Aí a gente vai saber quantos por cento do CDI o nosso CDB tem que render. Então vamos lá, 15,36 dividido por 10,4. E aí a gente sabe que o nosso CDB pós-fixado tem que render 147,69% do CDI para dar 1% ao mês durante um ano. Então vamos lá, 147,69% do CDI. É isso que tem que render um CDB pós-fixado durante um ano para você ter aí 1% ao mês de rentabilidade. Agora me diz uma coisa, é fácil encontrar CDB pré-fixado rendendo 15,36%? É fácil encontrar CDB pós-fixado rendendo 147,69% do CDI em um ano? De cabeça, eu não consigo encontrar aqui algumas opções. Ah, mas tem o CDB Neon, que rende 150% do CDI. Mas o CDB do Banco Neon tem um vencimento de apenas 6 meses. Ou seja, ele não vai chegar em um ano. E mesmo assim, em 6 meses, a alíquota é de 20% do imposto de renda. Não é 17,5%. Então também não dá 1% ao mês. Então não é fácil encontrar. Mas se você encontrar um CDB pré-fixado pagando 15,36% ou mais, vai render mais do que 1% ao mês. E se você encontrar um CDB pós-fixado que pague mais do que 147,69% do CDI, também vai render 1% ao mês, desde que eles tenham validade de pelo menos um ano, que é o que a gente está calculando aqui, a rentabilidade de 1% ao mês em um ano. E no caso da LCI e LCA, que são isentas de imposto de renda? Bem, uma LCI prefixada, como não tem desconto de imposto de renda, e a gente precisa ganhar 1% ao mês, que dá 12,68% ao ano, é só a gente encontrar uma LCI que pague 12,68% ao ano. Então ela vai estar dando 1% ao mês de rentabilidade. Já uma pós-fixada, aquela que mostra não sei quantos por cento do CDI. Bem, como não tem o desconto do imposto de renda, novamente, a gente precisa ganhar 12,68%
Então a gente vai dividir 12,68 por 10,4 para a gente achar quantos por cento do CDI ela tem que pagar. Então vamos lá, 12,68 dividido por 10,4. E aí a gente chega em 121,92%. 121,92% do CDI. Isso aqui é o que você tem que encontrar numa LCI ou LCA pós-fixada para você ganhar mais que 1% ao mês de rentabilidade na renda fixa. Novamente, eu não acho fácil encontrar LCI que rende 12,68% ao ano pré-fixado e nem pós-fixada que paga 121,92% de CDI. Eu acho muito difícil. Então, eu não sei te dizer hoje quais são os títulos de renda fixa que você pode investir para conseguir essa rentabilidade. Eu sei te dizer quais são os percentuais que você tem que encontrar caso você queira ter essa rentabilidade na renda fixa. Então, para mim, hoje não é o melhor momento da renda fixa. Não é o melhor momento de encontrar boas rentabilidades. Eu já venho falando isso há alguns vídeos aqui no canal. Então, vamos agora olhar um pouco de renda variável para ver se a gente encontra com um pouco mais de facilidade essa rentabilidade de 1% ao mês ao longo de um ano. Vamos lá, estou aqui no site Status Invest e vamos pesquisar por algumas ações para a gente fazer essa análise. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as duas maiores empresas da bolsa no dia de hoje em valor de mercado. Vamos utilizar elas. Aqui tem diversos filtros. Vamos fazer aparecer na tela para a gente esse último aqui que é o valor de mercado. Então vamos tirando esses aqui que a gente não vai utilizar, só para a gente filtrar em ordem de valor de mercado, para a gente pegar as duas maiores empresas, que hoje eu não sei quais são, imagino que seja Petrobras e a Vale, geralmente são essas, mas eu não sei de cabeça. Acho que tirando mais um pouquinho aqui vai dar. Vamos ver. Apareceu aqui, valor de mercado. Vamos clicar aqui para filtrar, da maior para menor. Bem, a maior, Petrobras, 487 bilhões de reais de valor de mercado. A segunda maior, o Itaú, 300 bilhões. Então vamos começar com a Petrobras. Olha só a Petrobras, a valorização dela nos últimos 12 meses foi de 36,68%. Isso aqui é muito mais do que 1% ao mês de rentabilidade. Além disso, pagou dividendos também de 16,99%. Só os dividendos já é muito mais do que 1% ao mês. Se você somar dividendos com a valorização, dá infinitamente mais do que 1% ao mês de rentabilidade. Então, aqui na renda variável, pelo menos essa primeira opção, já mostrou que foi uma oportunidade boa nos últimos 12 meses de se ganhar 1% ao mês de rentabilidade. Vamos para a segunda empresa agora. Banco Itaú, olha só, também apresentou uma rentabilidade nos últimos 12 meses muito superior a 1% ao mês, que é 12,68%. Aqui está 19,84%. Além da valorização de sua ação, também pagou 8,26% de dividendos. Então, se você somar essa rentabilidade aqui, de valorização de ação, mais pagamento de dividendos, também foi muito superior a 1% ao mês. Então, está sugerindo para a gente aqui que a renda variável foi melhor do que a renda fixa nesses últimos 12 meses. E eu peguei as duas maiores ações da bolsa em valor de mercado. É muito mais fácil você encontrar rentabilidades maiores em empresas menores, porque uma Petrobras valorizar 100% em um ano não é tão fácil. Pode acontecer, mas não é tão fácil. O Banco Itaú, se valorizar 100% em um ano,
também não é tão fácil, são empresas gigantes. Agora, uma empresa que vale pouquinho, se multiplicar por 2 ou 3 em um ano, é uma coisa um pouco mais fácil de se encontrar. Pegando aqui, por exemplo, essa matéria do dia 17 de julho, que lista as empresas que tiveram as maiores rentabilidades no primeiro semestre, você vê aqui, ó, BRF, Embraer, JBS, Marfrig, tem empresas grandes, mas não são as maiores da bolsa. E elas renderam, olha, a BRF chegou a render 64% em 6 meses. É muita coisa, muito acima de 1% ao mês. E a gente vê até aqui a Petrobras também em oitavo, 13,81%, ou seja, em 6 meses ela já deu o que precisaria ter de 1% ao mês em 12 meses. Muito mais do que isso. Então, beleza. Vamos agora olhar os fundos imobiliários, que também é uma das opções mais comuns de renda variável para a gente aqui no Brasil. Vamos aqui mesmo, no Status Invest, fazer a mesma busca que a gente fez pelas ações, só que agora a gente vai fazer pelos fundos imobiliários. E vamos filtrar aqui pelo patrimônio também. Vamos pegar os 2 maiores para seguir o mesmo princípio das ações, sabendo que os 2 maiores muito provavelmente não serão os 2 que vão render mais, mas os maiores estão entre os mais comuns e mais conhecidos dos investidores. Então, a título de exemplo de estudo, vamos pegar esses 2 aqui, que é o KNIP e o KNCR. Vamos ver como foi a rentabilidade deles nos últimos 12 meses. O KNIP não teve uma rentabilidade muito alta nos últimos 12 meses. Ela é de apenas 5,43%. Mas isso a gente está falando da rentabilidade de sua cota. Além dessa rentabilidade da cota, pagou 10,26% de dividendos. Então, se você for somar a rentabilidade dos dividendos com a rentabilidade da cota, vai dar mais de 1% ao mês também. Então, o maior fundo imobiliário em patrimônio da Bolsa hoje também deu mais que 12,68% no último ano. Vamos para o segundo maior agora. O segundo maior, que é o KNCR11, já apresentou uma rentabilidade bem maior, que no caso aqui foi de 9,01% nos últimos 12 meses, fora os 11,74% de dividendos. Ou seja, só de dividendos já pagou quase 1% ao mês durante o ano, mas a soma da valorização da cota deu muito mais do que 1% ao mês nos últimos 12 meses. Então a gente já viu que hoje é mais fácil encontrar opções na renda variável, que vão te dar 1% ao mês de rentabilidade, do que na renda fixa. Mas vamos supor o seguinte: você é um investidor que tem uma carteira diversificada e você não investe só em ações e fundos imobiliários, você investe também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então vamos pegar um ETF que é negociado aqui no Brasil, que representa o índice S&P 500. Esse ETF que eu estou falando é o IVVB11. Quando você investe nele, você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, pois ele vai acompanhar o índice S&P 500 e também vai acompanhar a questão do dólar frente ao real, pois você está pagando em reais um ativo que reflete a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então vamos lá, este ano de 2024, ele já rendeu 31,17%. Isso aqui é muito mais do que 1% ao mês. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade é ainda maior, 38,81%. Porque ele reflete a alta do S&P mais a alta do dólar. A gente consegue ver aqui que só o S&P 500 subiu no último ano 18,76%, enquanto que o dólar frente ao real no último ano rendeu 16,51%, ou seja, tanto o dólar quanto a Bolsa dos Estados Unidos, cada um separadamente, rendeu mais que 1% ao mês nos últimos 12 meses. Já
O IVVB11, que representa a soma dos dois, está dando 38,81%. Então, mais uma vez, a renda variável pagou mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. Agora vamos avançar um pouco mais. Vamos supor que você seja um investidor avançado, arrojado e que, além de investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários e Estados Unidos, você também investe em criptomoeda, mesmo que seja 1% só da sua carteira. Vamos pegar a maior de todas, que é o Bitcoin, que da mesma forma como eu falei da renda variável, é muito mais difícil o maior ativo do mercado dobrar de valor nos últimos 12 meses do que um ativo pequeno dobrar de valor, principalmente em criptomoeda. O que a gente tem aí de cripto que valoriza 1000% em alguns meses é um absurdo, é muita coisa. Mas o Bitcoin é muito mais difícil disso acontecer nos dias de hoje. Então, pegando aqui, o Bitcoin só neste ano já rendeu 64,8%, muito mais do que 1% ao mês. Se você for pegar nos últimos 12 meses, vai para 146,27%. O que a gente consegue concluir com isso, então? Na minha opinião, hoje não é o melhor momento de se investir em renda fixa. Porque, mesmo você sendo como eu, que não fica procurando ali aquelas açõezinhas ou fundos imobiliários pequenos ou criptomoeda muito pequena para se multiplicar por 10, eu sou um pouco preguiçoso. Eu vou ali nas que eu conheço, nas maiores mesmo, e estou conseguindo uma rentabilidade muito boa na renda variável. Então, mesmo se você for esse tipo de investidor, que não é aquele investidor muito sofisticado, você já conseguiu uma boa rentabilidade nos últimos 12 meses, que te deu mais do que 1% ao mês. Então, eu acredito que hoje não é o melhor momento de se investir na renda fixa. Eu prefiro ir para a renda variável. Para mim, a taxa Selic em 10,5% ao ano não oferece para você a melhor oportunidade na renda fixa. Mesmo eu mostrando esses ativos aqui, todos rendendo bastante, você tem sempre que ter em mente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque eles renderam isso nos últimos 12 meses que eles vão render isso nos próximos 12 meses. Mas a renda variável tende a bater a renda fixa no longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou sobre essas rentabilidades desses diferentes ativos. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que não sabe o que fazer para conseguir ganhar 1% ao mês com investimentos. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!